Olá, vamos falar de metodologias ágeis, mas para mudar o paradigma. Vamos pensar um pouquinho diferente para a gente usar essas metodologias ágeis, como que a gente muda e que paradigma é esse que geralmente a gente fica um pouco preso até realmente conseguir utilizar as metodologias ágeis de uma forma melhor. Vamos lá um pouquinho sobre esse paradigma. Para a gente brincar com esse paradigma, para eu começar provocando vocês, eu faço uma pergunta. Faz sentido atirar e depois mirar? Será que faz sentido? Você vai conseguir acertar o seu alvo? Você vai conseguir atirar? Essa apresentação e essa pergunta eu vi primeiro o Juan Bernabó, um grande agilista argentino, mas que ajuda muito que vários times no Brasil. Ele fazendo essa pergunta para uma plateia. E aí algumas perguntas e respostas foram surgindo ali dentro do ambiente quando ele faz essa pergunta. As pessoas começam a interagir, né? Então eu trouxe algumas dessas interações que acontecem. Então, com a pergunta, né? Faz sentido atirar e depois mirar? Então a primeira coisa que as pessoas respondem logo de cara, não faz sentido. Você vai errar, né? E aí o Juan respondia, mas eu estou dizendo que vai acertar. E aí todo mundo começa já a olhar assim, o que esse cara está querendo dizer, né? Então eu tenho que atirar várias vezes. Eu pego uma metralhadora e mando bala. Será? E aí ele responde, cara, só um tiro vai ser dado. Aí a pessoa, então eu vou escolher o alvo depois. Eu atiro, falo, era ali que eu queria acertar. E aí a gente continua. Um alvo, você atira e depois mira. Mas a chance de acertar é muito baixa. E aí começa o burburinho e todo mundo falando que não vai conseguir acertar, que não tem como e assim vai. E aí a provocação vem. É a melhor forma de você acertar. O que está acontecendo aqui? A gente precisa mudar o paradigma. As pessoas estão presas num paradigma. Qual que é esse paradigma que as pessoas estão presas? No paradigma da balística. No paradigma da balística, você tem uma forma de disparar, né? Pode ser um canhão, uma arma, um arco em flecha, alguma coisa. E você tem um alvo, que é onde você quer atingir, onde você quer chegar. E você traça aquela trajetória até o alvo. Você traça a trajetória no mínimo detalhe. Você calcula o vento, velocidade, movimento, como que as coisas estão acontecendo. E você acredita que se você errar o tiro, é porque você não calculou direito. Na próxima vez você vai calcular mais ainda. Você vai buscar mais técnicas para calcular. E constantemente você vai calcular cada vez mais. Esse é o paradigma que a gente está preso aqui na balística. Porque a gente acredita que o cálculo prévio é o que vai dar o acerto para a gente. Isso também acontece no nosso trabalho. A gente está preso no paradigma do planejamento. A gente acha que quanto mais a gente planejar, melhor é para a gente atingir o alvo lá no final. O alvo é o quê? O nosso projeto, a iniciativa, o produto, a venda, o que o cliente deseja. E a gente traça a trajetória, a gente faz um planejamento nos mínimos detalhes de como é que a gente vai atingir aquele alvo. E de repente, o alvo muda de lugar. E muda por quê? Porque o mundo muda. As coisas mudam. Um novo cliente, um novo concorrente surgiu, uma nova tecnologia surgiu. Você estava fazendo um projeto para um tipo de produto, de repente vem um outro produto concorrente e destrói toda a sua ideia. A gente viu o que aconteceu com a pandemia em 2020, afetou os planejamentos todos e quanto mais você tem planejamentos extensos, mais a possibilidade dessas mudanças acontecer. E aí muda de novo. Constantemente vai mudar. E se você ficar seguindo o seu planejamento, seguindo a trajetória, querendo garantir a trajetória, você não vai acertar o alvo. E é isso que acontece quando a gente começa a usar as metodologias ágeis. A gente ainda está preso no paradigma do planejamento. E quando a gente começa a usar as metodologias ágeis, por exemplo, o uso do Scrum, mas pode ser qualquer uma outra metodologia, a gente coloca lá Sprint 1, Sprint 2, 3, para garantir a trajetória. E a gente planeja todas as sprints que a gente precisa fazer até o final. E aí o alvo muda de lugar. Quando o alvo muda de lugar, se a gente continuar fazendo as sprints da forma como a gente planejou no início, a gente vai continuar garantindo a trajetória e não vai atingir o alvo. Então a gente precisa mirar depois. Depois que a gente dispara, porque a gente já fez uma sprint e o alvo mudou de lugar. Ou já fez 2, 3 sprints e o alvo mudou de lugar. A gente precisa corrigir a rota. Esse é o grande lance para a gente melhorar
a nossa visão. A gente precisa melhorar esse paradigma do planejamento também, para a gente usar as metodologias ágeis de uma forma melhor. Então, a sprint aqui não é para isso, não é para você garantir a trajetória, é para você achar onde está o alvo. Então, o Scrum não foi criado para você garantir esse planejamento extenso. Está lá no Manifesto Ágil. Responder às mudanças mais que seguir um plano. Olha o mais que. Você tem plano, só que quando acontece mudança, você responde à mudança. Você muda o seu plano, você muda a estratégia, você visita novamente o que você estava fazendo. E para você ter certeza que a coisa está mudando, você precisa pegar o feedback do seu cliente. Você precisa ir lá na frente, ir lá entender se aquela coisa mudou ou não. Se você ficar aqui só dentro do seu projeto, você não vai perceber o mundo lá mudando, o novo produto, a nova necessidade, o cliente mudou de ideia. Não, ao final de cada sprint você precisa perguntar para o seu cliente. Você precisa perguntar, e agora? Continuamos na direção do que você precisa? Ah, não? Então vamos mudar a rota. Vamos redirecionar para o nosso alvo ao final de cada sprint. Mesma coisa com Kanban, com XP. Vamos fazer entregas cada vez mais curtas para a gente validar se a gente está no percurso correto. Porque se a gente ficar validando só o percurso e o alvo está mudando de lugar, a gente não vai acertar o alvo. Então, ao final de cada ciclo, de cada momento, a gente para e pergunta, opa, o alvo continua no mesmo lugar? A necessidade ainda é a mesma? Será que a gente precisa mudar alguma coisa? Será que se eu melhorar aqui o que eu estou produzindo, eu vou atingir um alvo melhor ainda? E assim vai. E na guerra, eles já solucionaram esse problema da balística. Eles já fazem uma situação onde eles atiram primeiro e depois miram. Conseguiu pensar aí até agora? Ainda não? Vou com a solução, hein? Se quiser pausar o vídeo para pensar mais um pouquinho. Esse aqui é um míssil teleguiado. Perceba que da onde ele saiu, a trajetória já está diferente. Olha esse outro perseguindo o alvo. A guerra já solucionou com um míssil teleguiado. Então ele persegue o alvo para atingir onde está realmente o alvo. Isso é atirar e depois mirar, que é o que a gente tem que fazer com as metodologias ágeis. Quando a gente traçar ali as sprints, ao final de cada sprint, a gente precisa olhar para o alvo de novo e mudar a nossa rota se for necessário. Então, a gente precisa usar as metodologias ágeis dessa forma, porque o Scrum não é um míssil teleguiado. É o seu míssil teleguiado. Você usa outra metodologia que não é o Scrum, Kanban, XP, Lean, ok. A agilidade é o seu míssil teleguiado. Eles seguem esses princípios. Agora, se você não pilotar o seu míssil, você não vai acertar o alvo. Se você continuar usando as metodologias ágeis com o mesmo paradigma de planejamento extenso, você não vai pilotar o míssil teleguiado. Você tem um míssil teleguiado em mãos e não pilota. Então, a gente precisa pilotar o míssil teleguiado. Usar as metodologias ágeis com este paradigma de feedback frequente, de ciclos curtos, de entrega rápida, de reavaliando onde está o nosso alvo, onde a gente quer chegar. Legal? Espero que tenha ajudado a você quebrar um pouco esse paradigma e começar a usar as metodologias ágeis de uma forma mais interessante. Olhe na Synergic lá, mais treinamentos, mais vídeos, mais coisas provocativas e também de conhecimento elevado que a gente está trazendo para vocês constantemente. Siga nas redes sociais e compartilhe esse vídeo com quem está preso no paradigma ainda. Nos vemos na próxima.